Agora vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o profeta, sobre o profético, o que significa essa palavra no seu original, no caso do Novo Testamento, no original grego, o que de fato significa essa palavra. Vamos dar uma olhada nisso. A palavra de Deus, lá em Atos capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Nesse texto de Atos 2, 17 e 18, as duas vezes que nós encontramos a palavra profetizarão, essa palavra não é mais nabi e não é mais roê. Essa palavra é a propeteu. É uma palavra grega que significa profetizar, ser um profeta, proclamar com inspirações divinas. Algo conhecido apenas por revelação. Ou seja, a palavra mudou, mas a ideia é muito parecida. Você vai profetizar, você vai liberar a partir de um lugar de uma inspiração divina. Da mesma maneira como no Velho Testamento, os profetas profetizavam, liberavam palavras com uma inspiração divina, eles vinham de uma inspiração divina, ouviam de uma inspiração divina e liberavam aquilo que era inspirado por Deus. Aqui também no Novo Testamento muda-se a palavra, mas o entendimento também é o mesmo, certo? Outro texto bíblico, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, diz assim: porque todos podereis profetizar. A palavra aqui, profetizar, é a mesma, propeteu, ou seja, fala sobre ser alguém que vai falar debaixo de uma inspiração divina. Então, se nós fôssemos definir o que é o profético, poderíamos dizer o seguinte: profético é uma habilidade dada por Deus a nós para vermos, ouvirmos e proclamarmos o que Ele já fez, está fazendo e fará no mundo espiritual e, consequentemente, no físico, afetando as nossas esferas pessoais e coletivas. Então é uma ótima definição, creio eu, para entendermos um pouquinho sobre essa questão do profético. Eu queria falar com você agora sobre a diferença do dom profético e do ministério profético. Esse é outro assunto também que muitas vezes as pessoas confundem, misturam. Então é importante nós termos um entendimento sobre isso. Vamos lá. Como falamos no início, esse assunto sobre profecia, profetizar, profeta, profético é um assunto que muitas vezes traz uma confusão, né, na cabeça das pessoas. Então é importante nós entendermos o que é essa questão do dom profético e do chamado ou do ministério profético. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que seria o ministério profético? O ministério profético seria um encargo dado por Deus a uma determinada pessoa para que essa pessoa atue, para que essa pessoa tenha como propósito, no período de existência dela nessa terra, e essa pessoa vai carregar uma mensagem. O ministério profético está ligado a carregar uma mensagem, ter um encargo por uma mensagem. É alguém que vive para um fim profético, alguém que vive para o fim de cumprir uma missão, cumprir um encargo, cumprir uma mensagem, carregar uma mensagem. Nós temos alguns exemplos bíblicos, ou vários exemplos bíblicos, mas eu queria citar alguns aqui para você. Por exemplo, João Batista, né? O profeta que foi aquele precursor antes da chegada do Messias na sua primeira vinda, antes de Jesus aparecer e começar o seu ministério, João Batista foi o precursor. E João Batista foi alguém que tinha um chamado profético, um ministério profético. Ele encarnou uma mensagem. João Batista foi alguém que tinha um encargo de preparar o caminho para que Jesus viesse. Era aquele homem que veio preparar o povo judeu para a chegada do Messias. Ele veio pregando arrependimento, ele veio convocando as pessoas, preparando um caminho para que quando Jesus chegasse, encontrasse as pessoas suscetíveis, abertas à mensagem do Evangelho. Eu sei, e você também sabe, que isso não aconteceu de forma plena, mas o exemplo aqui é para nós vermos esse homem, João Batista. Ele se fez a própria mensagem. A Bíblia diz que João Batista foi filho de um sacerdote. Então a ideia ou o caminho que João Batista deveria percorrer seria também do sacerdócio. Mas o Senhor tinha separado ele, Deus tinha um chamado profético a ele de ser aquele que ia ser o precursor de Jesus. Por isso ele foi para o deserto e encarnou uma mensagem.
nós não temos tempo para falar sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo, mas até mesmo as vestes que João Batista, a maneira como ele vivia, as vestes que ele se vestiu no deserto, a maneira que ele vivia, do que ele se alimentava, era um grito da mensagem que ele estava carregando. João Batista encarnou o seu ministério. Então, o ministério profético tem a ver com alguém que carrega. Ele é um profeta 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do mês. Ele é alguém que carrega uma mensagem. João Batista carregava uma mensagem. Outro exemplo, no Velho Testamento, Elias. Elias foi alguém que carregou uma mensagem. Foi alguém que veio para trazer o povo de Israel de volta a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Reis 19 que ele confrontou os profetas de Baal, confrontou antes disso Acabe, confrontou ali aqueles que estavam servindo Jezabel, e a Bíblia diz que no final daquele grande confronto, depois você pode ler lá, todo o povo reconheceu que Deus era o verdadeiro Deus, né? Naquele grande confronto que ele disse, olha, se vier fogo do céu, o Deus que enviar é o Deus poderoso, é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Elias ali venceu aquele confronto e todo Israel reconheceu Deus como Senhor. Elias também carregava uma mensagem. Elias encarnava uma mensagem. Então, o ministério profético está ligado a alguém que carrega um encargo profético. Nem todos são profetas. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 10 ao verso 13, diz assim, aquele que desceu do céu também foi o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E este mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, no Novo Testamento, muita gente fala assim, não existe essa questão de ministério profético mais na igreja, isso foi só lá no Velho Testamento. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, do 10 a 13, um texto do Novo Testamento, escrito por Paulo. Ele está falando sobre os 5 ministérios. E entre os 5 ministérios está lá o ministério profético. Então, importante entendermos, ministério profético tem a ver com alguém que carrega uma mensagem, que incorpora uma mensagem, que vive por aquela mensagem. Todos podem ser profetas como ministério, ter um ministério? Não. O ministério profético é dado pelo Senhor, ele escolhe quem ele quer, cada pessoa tem o seu propósito, tem o seu chamado, e Deus escolhe uns para profetas, como escolhe outros para apóstolos, como escolhe outros para mestres e outros para pastores. Vamos falar agora sobre o dom profético. O dom profético é diferente do ministério profético, ok? O dom profético está no corpo. Que corpo? No corpo de Cristo, na igreja. O dom profético está acessível a todos. A Bíblia fala no Novo Testamento, não vou conseguir ler aqui para vocês todos os textos, mas você pode pesquisar, pode ir lá estudar. A Bíblia no Novo Testamento fala sobre profetizar, principalmente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, ele fala muito sobre a questão do profetizar. Inclusive ali ele diz, todos podereis profetizar. Por quê? Todos podem ser profeta, então, Ronaldo? É aí que aparece uma grande confusão. Não, o chamado profético é uma coisa, o encargo profético é uma coisa. O dom profético está ligado a uma ferramenta que nós recebemos do Espírito Santo em determinado momento para que possamos edificar, consolar, fortalecer a igreja. Então, o dom profético é a diferença principal do ministério profético nesse ponto. Enquanto o dom profético é uma ferramenta que nós acessamos, que nós temos acesso para a edificação do corpo de Cristo, o ministério profético é algo que alguém carrega todo o tempo, é algo que alguém está incumbido daquela função, é algo que alguém carrega uma mensagem para um determinado fim, diferente do dom profético. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 11, diz assim, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom de fé, e pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom de curar, e pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro para profecia. Então aqui, esse texto fala sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito que estão no corpo, e é o Espírito Santo que compartilha com cada um, da maneira como ele quer, da forma com que ele quer, este dom.
Tem pessoas que carregam esse dom e recebem esse dom para operar nesse dom, não quando querem, mas quando o Espírito Santo libera para que isso aconteça. A pessoa carrega aquele dom, mas não é como um ministério profético, alguém que encarna isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dom profético, o dom do Espírito, a pessoa recebe, por exemplo, a palavra de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de profecia, o dom de profetizar, é algo que o Espírito Santo, naquele momento específico, naquele momento ideal que ele sabe, a pessoa libera a partir desse lugar. Então é uma ferramenta que nós acessamos e não um encargo que carregamos. Uma definição importante para nós entendermos essa diferença também é nós falarmos o seguinte: nem todos que profetizam são profetas, né? Parece confuso. Mas nem todos que profetizam são profetas de ofício, profetas de encargo, profetas do ministério profético. Nem todos que profetizam são um João Batista ou é um Elias, alguém que carrega esse encargo. Nem todos que profetizam é como Isaías, é como Jeremias. Mas todos os profetas, olha que interessante, todos os que têm um chamado profético, um encargo profético, um ministério profético, profetiza. Entendeu a diferença? Então, o profeta é aquele que profetiza com um encargo. Ele carrega uma mensagem. Aquele que tem um dom profético, que está na igreja, recebeu o dom de profetizar, ele recebe uma ferramenta para edificação do corpo. Ele não carrega aquilo 24 horas por 7. Não é uma mensagem de profecia que ele carrega. Ele carrega uma ferramenta para usá-la em determinado momento que o Espírito Santo o direcionar. O profeta carrega uma mensagem, carrega um encargo. Até mesmo quando ele não está profetizando com seus lábios, ele está profetizando com a sua vida, profetizando com aquilo que ele fala, com aquilo que ele, como ele anda, com aquilo que ele come, né? Só uma palhinha para você. João Batista, por exemplo, a Bíblia diz que ele comia gafanhotos e favo de mel, se vestia com pelos de camelo, cinto de couro, parecia um lunático, né, no meio do deserto, mas aquela vestimenta, por exemplo, a vestimenta de João Batista estava confrontando a maneira com que os sacerdotes da época viviam. A Bíblia diz que os sacerdotes da época, os fariseus, eles viviam com roupas engomadas, com roupas que eram um diferencial entre eles e o povo. A própria roupa deles demonstrava muito claramente que eles estavam acima do povo. João Batista se vestiu de uma maneira como, se fôssemos pensar hoje, como um mendigo, alguém que não tem nada, alguém que não tem como se vestir, mas aquela maneira de se vestir de João Batista, ele estava denunciando a maneira arrogante, a maneira hipócrita que os fariseus não apenas se vestiam por fora, mas se vestiam por dentro. Entendeu? Outra coisa, o mel silvestre, o gafanhoto que ele comia, indicava também que ele estava se alimentando de algo natural, algo proveniente do próprio Deus, da própria natureza que Deus criou. Agora, os fariseus comiam iguarias, coisas diferenciadas também, não comiam comidas como o gafanhoto e o mel silvestre, eles comiam iguarias, coisas finas. Então, até mesmo a maneira de um profeta comer, a maneira de um profeta andar, de se vestir, como nós vemos no Velho e no Novo Testamento, denunciavam o coração e a maneira com que os fariseus, com que as pessoas da época estavam vivendo. Espero que vocês tenham entendido. Vou terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Vamos continuar esses estudos sobre esse tema. Tem muita coisa boa para nós falarmos ainda com respeito à adoração profética. No primeiro vídeo nós falamos sobre adoração. Nesse vídeo nós falamos sobre a questão do profético. E no próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto. Antes de terminar, eu peço a você, se você puder, por favor, libere esse vídeo o mais longe que você puder, compartilhe. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione lá o sininho para você receber as notificações dos próximos. Deixe o seu like. Se você quiser comentar alguma coisa também, nos trazer ideias, nos dar opiniões, nós estamos abertos. E, como eu sempre falo, o maior objetivo é nós estarmos aqui nas mídias sociais para falarmos do Evangelho do Reino, falarmos de Jesus, falarmos da Palavra de Deus. Cremos e eu creio que estamos vivendo um tempo peculiar, um tempo único, um tempo bíblico. E é tempo de nós divulgarmos, de falarmos de Jesus e tornarmos o nome de Jesus cada vez mais famoso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e vamos ficar juntos e firmes até que Ele venha. Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço.